que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias. Mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia, não brinques. Não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família José Eduardo Santos teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família do José Eduardo Santos e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. O presidente João Lourenço promete responsabilizar quem o enganou durante um encontro realizado hoje com a juventude da província do Bié. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você. Muito boa tarde, senhor presidente. Seja bem-vindo à província do Bié, seja bem-vindo ao município do Cuito, que acolhe este encontro com a juventude da província do Bié. Eu sou a Fernanda Pecela Kawaia, estarei aqui com o Cláudio Francisco a moderar este encontro e queremos desde já saudar a todos os presentes, em especial a juventude da província do Bié, e nós queremos, o senhor presidente certamente quer ouvir um bom dia, Bom dia e muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui perante vós. Muito obrigado. Okay. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Fernanda Pecela. Bom dia também a toda a juventude da província do Bié. Ok, eu vou fazer essa correção e vou passar para o boa tarde. Se calhar é os nervos de estar aqui muito próximo de Sua Excelência o Presidente. Peço-vos desculpa. Bem, permitam-me antes de mais que eu apresente a Fernanda Pecela. Ela tem 28 anos de idade, é residente aqui na província do Bié, na cidade do Cuito, onde fez grande parte do seu percurso académico e onde se... peço desculpa, estou a estar mesmo a pé de Sua Excelência, por causa aqui algum nervosismo. Eu vou continuar. Estou à vontade. Obrigado. Ok. Pronto. Ela reside aqui, como eu dizia, na província do Bié, cidade do Cuito, onde fez grande parte do seu percurso académico e profissional. É licenciada em Ciências da Comunicação e exerce o cargo de diretora do Gabinete de Comunicação Institucional de Imprensa do Governo Provincial do Bié. É esta excelente profissional que eu terei como minha co-moderadora neste diálogo com a juventude, a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. Permita-me igualmente apresentá-lo aos presentes, Cláudio. O Cláudio Francisco tem 37 anos de idade, é formado em Engenharia Civil, ramo de atividade em que decidiu empreender. É cofundador e diretor-geral da Enge Consult, uma empresa dedicada à consultoria de projetos de engenharia a organismos públicos, privados e internacionais. A empresa do Cláudio está em diferentes países, está presente em diferentes países, nomeadamente Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em Angola, os projetos em curso pela Enge Consult empregam mais de 100 jovens. Portanto, estamos diante de um jovem empreendedor. Uma salva de palmas, por favor. E uma vez apresentados, vamos começar a dialogar com o nosso ilustre convidado, a quem queremos saudá-lo mais uma vez. O senhor Presidente da República. Portanto, a minha pergunta inicial é a seguinte. Está preparado, senhor Presidente? Com certeza que estou preparado, senão parava ali na porta e não entrava. Não entrava. Muito obrigada. A juventude biena esperou por este dia ansiosamente. E lá vem a questão.
Pois é. A questão é a seguinte, Sr. Presidente. Como caracteriza a juventude angolana e como pensa que deve ser o seu posicionamento nesta fase específica do país? Eu caracterizo a juventude angolana como sendo uma juventude bastante lutadora, bastante combativa, luta pelos seus ideais e tem conseguido alcançar grandes vitórias em vários domínios da vida nacional. E isso vem desde há décadas atrás, ainda desde os longínquos anos da luta de libertação nacional, em que praticamente quem participou da luta de libertação nacional foi essencialmente a juventude. Portanto, se o país ficou independente em 1975, devemos-lo muito à juventude. Foram jovens que engrossaram as fileiras dos movimentos de libertação nacional. Daí para frente, essa juventude deu mostras de ser trabalhadora, estudiosa e, repito, destacaram-se em vários domínios. Conhecemos jovens PCAs de empresas, de importantes empresas. Os jovens destacaram-se no desporto, destacaram-se na cultura. Portanto, só temos que nos orgulhar da juventude que temos. Portanto, é assim que eu vejo a juventude angolana. Muito obrigada pelo esclarecimento, Sr. Presidente. A juventude está mesmo ansiosa em ouvir tudo quanto o Sr. Presidente tem para nos contar. Portanto, lembro bem que a primeira edição deste diálogo com a juventude decorreu na província do Zaire e a juventude da província do Bié escolheu no seu seio porta-vozes para apresentarem ao Sr. Presidente da República preocupações e questões dos mais variados setores e que são transversais a todo o segmento juvenil do Bié. Portanto, com a permissão dos presentes, convido o jovem Virgílio Elias para apresentar as suas preocupações ao Sr. Presidente da República. A vossa atenção. Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência, Presidente da República, sou Virgílio Roberto, represento o Conselho Profissional da Juventude do Bié. Das várias questões que preocupam a juventude, temos aqui algumas que vamos fazer constar no documento que temos. Excelência, de antemão queremos agradecer essa oportunidade, mas no âmbito do associativismo, nós gostaríamos que o Executivo pudesse criar políticas de incentivo ao associativismo e ao voluntariado no seio da juventude. Outro elemento não menos importante, que ainda se encaixa no âmbito do associativismo, gostaríamos de Vossa Excelência sugerir a institucionalização da Gala Jovem de Mérito. Excelência, relativamente no âmbito do emprego e formação profissional, de antemão queremos agradecer o esforço do Governo com a retomada dos concursos públicos, mas ainda no âmbito do concurso público estamos ligeiramente preocupados em relação aos jovens que se formam nos centros pré-universitários e nos cursos politécnicos. Como nós vemos, os setores que mais abarcam ou que mais absorvem os jovens é o setor da saúde e da educação. Felizmente ou infelizmente, esses setores pedem perfil de saída em função da especificidade do setor. Mas a nossa preocupação, esse setor também tem uma área administrativa que recebe pessoal do regime geral. Nós sugerimos que relativamente a esse concurso também se abra um concurso para empregar esses jovens formados tanto nos disponíveis como nos cursos politécnicos. Ainda no âmbito da empregabilidade, Excelência, queremos aqui manifestar a nossa preocupação quanto aos centros de formação profissional. Os centros de formação profissional que nós temos na nossa província, acreditamos nós que já não se compactua com a atual realidade relativamente ao seu apetrechamento. Nós estamos a sugerir que, se fosse possível, primeiro, haver a questão do apetrechamento desses espaços, a posterior, para além da formação que se dá aos jovens, esperamos nós, dentro das possibilidades do Governo, que pudesse atribuir kits
de primeiro trabalho, tendo em conta aquilo que foi a formação do jovem, de modo que os jovens formados nesses centros possam criar o seu primeiro emprego, uma vez que grande parte dos jovens tem iniciativa, mas não tem o capital inicial para começar com o seu programa de autoemprego. Outra questão não menos importante, Excelência, é com relativamente ao pessoal do regime geral da função pública. Excelência, tendo em conta o que aconteceu no setor da saúde como na educação, houve provimento administrativo excepcional, que grande parte das pessoas viram, para além do aumento salarial, tiveram as suas categorias atualizadas. Mas no regime geral não tivemos isso. O que nos preocupa é que nós temos muitos jovens que estão na função pública há bastante tempo. Muitos deles têm níveis acadêmicos melhorados, mas ainda continuam a oferecer salário em categorias muito baixas. Relativamente à habitação, nós gostaríamos, de antemão vamos agradecer, porque em algum momento, na concepção da centralidade, tivemos alguma cota. Mas relativamente à cota da juventude, nós tivemos grande parte da residência na modalidade de renda resolúvel. Mas tendo em conta a capacidade financeira dos jovens, nós estamos em condições de estarmos nessa casa na modalidade de renda resolúvel. E nós sugerimos que tivesse mais espaço de aluguer, tendo em conta a nossa capacidade financeira. Outro elemento não menos importante, caso nós não consigamos estar na centralidade, seria bom que pudéssemos fazer loteamento com infraestrutura criada nesses espaços, de modo que os jovens possam fomentar a autoconstrução dirigida, mas com condições sociais criadas nesses espaços. Excelência, ainda no âmbito da habitação, preocupa-nos o desalento do bairro São José. Felizmente, grande parte dos projetos habitacionais tiveram seu lançamento aqui na nossa província. Infelizmente, nós não temos quase nenhum desses projetos acabado como tal. Um exemplo mais prático é o bairro do São José, que ele está meio abandonado porque foi um projeto criado após ao seu meio término, lá não tem nem água nem energia. E grande parte dos jovens que se beneficiaram desses projetos não veem como estar lá. Primeiro é que está muito distante da cidade e não tem condições de acesso facilitado. Outro elemento que nos preocupa, Excelência, é a questão do ensino superior. De antemão, a nossa província tem 2 escolas de ensino público. Mas o que nós vemos é os cursos que essas escolas de ensino público lecionam, de certa forma, alguns dos jovens não se revêem nesses cursos, como é o caso de Direito, Medicina, que não temos aqui, temos no AMBO, pelo facto de estarmos na mesma região acadêmica. Mas a nossa preocupação seria bom que essas escolas tivessem prerrogativa de abrir mais cursos, de modo a evitarmos a saída dos jovens, e muitas das vezes, quando vão para as suas formações, já acabam por não voltar na nossa cidade. Relativamente à questão do alcoolismo, Excelência, nós somos a sugerir que, se fosse possível, criação de uma lei para a proibição ou a regularização a venda de bebidas alcoólicas em determinados horários e em determinados espaços. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho muito gosto em não digo responder, mas talvez comentar algumas das questões levantadas pelo jovem. Não foram poucas, talvez não me refira a todas. O prémio que sugere, Gala Jovem de Mérito, nós abraçamos, na medida em que reconhecemos que a nossa sociedade não tem muito o hábito de premiar aqueles que se destacam em certas atividades, aqueles que têm comportamentos que devem servir de bom exemplo para os demais jovens e não só, cidadãos de uma forma geral. Portanto, a institucionalização deste prémio, portanto, a atribuir numa gala, para premiar aqueles que se destacam em vários domínios da nossa vida,
é uma proposta que nós de imediato abraçamos. Vamos ver que passos dar, que passos concretos, em concreto dar para materializar esta vossa pretensão. Talvez com o Ministério da Juventude e Desportos, vamos ver isso. Os centros de formação profissional estão desatualizados, precisam de ser melhor apetrechados e que os formandos desses centros saiam com kits que lhes possibilitem ter o primeiro emprego, que no caso seria autoemprego. Mas eu creio que esta prática já acontece em alguns desses centros de formação profissional. Eu visitei pelo menos dois em Luanda, ali no Kazenga, e creio que nestes centros quem lá se forma sai com um kit que lhe permite conseguir o primeiro emprego. Portanto, vamos ver se generalizamos esta prática para os centros que estão em outros pontos do país. Necessidade de atualização dos salários daqueles jovens que ocupam determinada função e, enquanto trabalham, superam-se e, mesmo depois dessa superação, continuam na mesma categoria e continuam com o mesmo salário como se nada tivesse acontecido. Portanto, é também uma chamada de atenção que nós registramos e é preciso, em princípio, corrigir, porque senão não valerá a pena, de nada valerá o esforço que o jovem faz em se superar. Portanto, se somos os primeiros a incentivar os jovens a se superarem, tem que haver algum ganho nisso. Ele tem que sentir, uma vez formado, de que houve um ganho no investimento que fez na sua formação. A proposta que nos faz de se reservarem junto às centralidades espaços infraestruturados para a autoconstrução é uma boa ideia. É disso que nós estamos à espera. Ainda bem que a iniciativa vem de vocês. Eu dizia no encontro que tive há bocado que não é viável ser só o Estado a construir centralidades. Só as centralidades não serão a solução para os problemas da habitação em Angola. Portanto, é preciso que o Estado construa, que o setor privado construa, portanto, aqueles homens de negócios que se dedicam à imobiliária, que construam habitação, quer para vender, quer para alugar, e é preciso apostarmos fortemente na autoconstrução. O Estado infraestrutura os terrenos e o cidadão, nesta modalidade da autoconstrução, assume a responsabilidade da construção da sua própria casa. Portanto, se os jovens também defendem este princípio, nós agradecemos e vamos ver se fazemos isso nas futuras centralidades. Portanto, construir uma parte dos edifícios pelo Estado e deixar um espaço para que os cidadãos, e aí seria os cidadãos em geral, não apenas para os jovens. Obviamente que os jovens devem ser protegidos, mas temos que abrir o leque à sociedade no geral. Projetos iniciados e não concluídos, se foram iniciados é porque são importantes. E se são importantes, devem ser concluídos. Portanto, falou de um projeto em concreto, mas acredito que para além desse haverá outros na mesma situação. Nós tomamos boa nota e a tendência, portanto, é concluir o que já foi iniciado. O hospital que inauguramos ontem, por exemplo, no Coemba, é uma obra que já iniciou há uns anos e nós concluímos para colocar essa unidade hospitalar ao serviço das populações. Ensino superior, tanto os cursos ministrados aqui são insuficientes, nem todos têm a vocação para esses mesmos cursos, outros gostariam de fazer outra coisa e são obrigados a se deslocar para outros pontos do país
portanto, também tomamos boa nota. É algo para ser visto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência, eu convido a jovem Florença Costa para a sua intervenção. Ela representa as associações de estudantes de todos os níveis de ensino da província. A vossa atenção, por favor. Florença Costa, em representação aos estudantes da província do BE. Desde já, agradecer a oportunidade que nos está a ser concedida a fim de expor aquilo que são as preocupações que têm afligido os estudantes da província do BE. Uma das grandes preocupações é a questão da conclusão dos campos universitários. Nós acreditamos que com mais universidades na província do BE, isso ajudaria no processo de interação e até mesmo no espírito de competitividade entre os próprios estudantes e até mesmo entre as instituições. Outra grande preocupação é a questão da uniformização e padronização daquilo que são os planos curriculares dos cursos que têm o mesmo perfil acadêmico. Muitos estudantes, por motivos alheios à sua vontade, outro mesmo até por questões de trabalho, eles veem-se na necessidade de mudar de zona e têm encontrado inúmeras dificuldades na questão de dar continuidade àquilo que é a sua formação. Alguns até são obrigados a ter que recomeçar o curso, outros até a ficar um ano em casa, a fazer algumas cadeiras, pelo fato de não haver uma uniformização no que concerne aos planos curriculares. Desde já pedimos a intervenção de Sua Excelência em relação a esse assunto. Outra preocupação muito importante para nós, como estudante, nós partimos do princípio de que a investigação ajuda na formação de um bom profissional e ajuda no desenvolvimento acadêmico. Por esse motivo, preocupa-nos muito a questão da conclusão e o apetrechamento da Mediateca da província do BE, pois nós acreditamos que com a Mediateca facilitaria imenso a questão de investigação e até mesmo desenvolvimento no que se refere ao próprio processo educativo. Outra grande preocupação, que não é a menos importante, é na questão das bolsas internas. Na verdade, nós elogiamos muito que os jovens tenham se beneficiado da questão das bolsas, mas ainda assim solicitamos, junto de Vossa Excelência, bem como do Instituto Nacional de Bolsas Internas, que, se possível, se aumente a questão do número de bolsas internas que temos recebido. E como objetivo é combater aquilo que são as assimetrias e prevalecer o direito de igualdade, tal como está plasmado na nossa Constituição, pedimos desde já, se possível, a fixação de cotas por províncias e também uma atenção especial, especialmente àqueles estudantes que se destacam, mas que infelizmente a idade já não permite candidatar-se à mesma. E ainda nesta senda, nós partimos como estudante do princípio de que o processo educativo exige que aquilo que é o conhecimento teórico seja afixado àquilo que é o conhecimento prático. Tendo em conta essa grande verdade, cabe salientar aqui que alguns cursos de ensino superior, eles exigem práticas de laboratório, entre eles o curso de enfermagem, o curso de psicologia, o curso de informática, bem como o curso de química. Por isso, nós solicitamos equipamento de laboratório para esses cursos, pois acreditamos que esses equipamentos vão permitir que o ensino seja mais significativo e até mesmo que seja sólido. Partindo ainda dessa senda, também nós queremos aqui pedir à Vossa Excelência a questão do apetrechamento das bibliotecas das instituições de ensino superior, pois as nossas bibliotecas, elas apresentam uma carência enorme de livros, o que tem dificultado muito a questão da apresentação dos trabalhos por parte dos estudantes a tempo e hora. Se nos permite, em forma de sugestão, gostávamos aqui de apresentar a criação de ponto de internet em vários institutos ou nos institutos superiores, iria facilitar de tal forma aquilo que é o processo de investigação. Temos tido também muitas dificuldades no que se refere aos estágios, bem como a trabalhos de fim de curso. Por esse motivo, solicitamos já a intervenção de Vossa Excelência, se possível,
junto das instituições públicas e privadas para que se criem políticas de forma a facilitar aquilo que são as relações, permitindo assim que haja uma facilidade na realização desses trabalhos. Na verdade, as preocupações são várias, mas tempo nos faltaria para expor todas as nossas preocupações. As mediatecas são de extrema importância para os estudantes da província do Bié e é uma preocupação que grita em cada coração dos estudantes dessa província. Já em forma de conclusão, permita-me apresentar aquilo que são os pedidos feitos pelos estudantes. A construção de uma sala de imagem e de uma rádio-escola para suporte aos cursos de comunicação social. Os estudantes solicitam também a construção de um consultório clínico de psicologia. Em função do contexto atual, temos que investir naquilo que é a consciência humana. Solicitamos também a extensão de alguns cursos para os municípios das províncias do Bié, para assim não se dificulte aquilo que é a transição de alguns estudantes. Obrigada. Bom, quando... Senhor Presidente, posso lhe emprestar o meu micro? Não, tá bom. Estava a desligar. Okay. Eu estava a dizer que quando o filho pede muito, o pai fica com dificuldades em atender tudo, né? Vamos ver no conjunto de todas essas preocupações o que é que podemos atender. Em princípio é para se atender tudo, mas em que tempo? Temos de saber estabelecer prioridades. Necessidade da conclusão do campus universitário. Portanto, esta resposta, no fundo, foi dada há bocado quando comentei as preocupações do seu colega, que falou antes. Portanto, todas as obras iniciadas são para ser concluídas. E, sobretudo, nesses domínios da educação e saúde. Noutros também, mas o destaque vai para a educação e saúde. Necessidade da uniformização dos planos curriculares, portanto, tomamos boa nota, vamos ver com quem direito. Uma vez que não me permite este formato, não me permite passar a palavra de imediato aos ministros que estão aqui presentes. A importância da investigação e daí a necessidade da conclusão da mediateca do Bié. A esse respeito, devo dizer que alguém criou uma situação embaraçosa para o Executivo. Nós estamos a averiguar, a investigar, no sentido de responsabilizar quem o fez. Mas, uma vez que a obra civil em si está realmente pronta, o handicap é apenas o apetrechamento, nós tomamos já as medidas no sentido de o apetrechamento ser feito em tempo recorde. E vamos ver se vos damos esta prenda por ocasião do Dia da Independência Nacional, 11 de novembro. Mas como há sempre um plano B, o plano A pode falhar. Ou, na pior das hipóteses, na quadra festiva. Também não está longe. Não está longe. Portanto, vamos jogar com essas duas possibilidades. Bolsas internas, necessidade do aumento do número e do estabelecimento de cotas.
tomamos boa nota. Nós aumentamos consideravelmente a oferta de bolsas internas. O aumento foi considerável ao nível do país, não é? A nível do país, o aumento foi considerável. Não sei o que é que se verificou em concreto aqui para a província do Bié, mas está registrado e nós vamos ver. Necessidade de equipar melhor os laboratórios e as bibliotecas. Bom, de facto, os laboratórios e as bibliotecas devem servir o fim para que foram criados. Se os atuais laboratórios e bibliotecas não estão a servir este fim, por insuficiência de meios, não é? De equipamentos, por caso dos laboratórios e de livros e outros documentos de consulta para o caso das bibliotecas, então vamos trabalhar no sentido que eles cumpram efetivamente o seu papel, para que tenhamos estudantes que saiam com formação completa, não apenas teórica, mas também prática. Que façam práticas nos laboratórios e bastante consultas nas bibliotecas. Propõe a instalação de pontos gratuitos, penso, pontos de internet, portanto, são aqueles pontos em que as pessoas têm acesso gratuito nos principais estabelecimentos de ensino, talvez com prioridade os do ensino superior. Também tomamos boa nota. Propõe a criação de uma rádio-escola, registramos. A construção de um consultório de psicologia, também não tenho comentários a fazer, tomamos boa nota, vamos analisar. E a extensão de alguns cursos para os municípios da província. Portanto, para que a população jovem dos municípios não seja forçada toda ela a vir para a capital da província estudar. Também tomamos boa nota, portanto, o ensino, se puder ir ao encontro do cidadão, é sempre preferível do que o contrário. Podemos continuar. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos dados a assuntos que preocupam a juventude da província do Bié. Portanto, a cultura também é um dos assuntos que tem preocupado e muito os jovens da província do Bié, visto que a cultura fortalece a nação e os jovens da província do Bié são agentes culturais ativos. Sendo assim, eu vou convidar o jovem João Cruz para que apresente as suas preocupações deste segmento específico na província do Bié. Muito obrigado pela palavra e obrigado por este momento ímpar em nome de todos os atores culturais. Excelência, os agentes culturais clamam por falta de um centro cultural no município do Cuito para promover a realização das diversas manifestações culturais e permitir o intercâmbio cultural provincial e nacional, e assim dentro das prioridades do governo central, sugerimos que se construa um centro cultural para o resgate e sua valorização. Ainda assim, a nível da província do Bié, tivemos a graça de termos 9 casas de cultura com salas de leituras. Para o efeito, sugerimos que estas casas fossem apetrechadas com equipamentos de som e livros nas salas de leitura, de forma a promover e desenvolver o turismo cultural nos municípios. Excelência, no âmbito da formação de quadros, somos a sugerir que se implemente a formação de recursos humanos no domínio da gestão cultural em geral e, em particular, a formação de dinamizadores, ativistas e promotores culturais, bem como de superação técnica dos criadores de bens culturais, tais como artesão, membros de grupos de dança, músicos e teatro. No âmbito da promoção dos criadores municipais, somos a sugerir que se institua o Prêmio Provincial de Cultura e Arte, uma vez que o Prêmio Nacional de Cultura e Arte, ao longo dos tempos,
tem privilegiado simplesmente a província de Luanda. Para terminar, Excelência, sendo o Cuito a cidade do perdão e da tolerância, gostaríamos que o dia 28 de junho, dia dedicado aos mártires da resistência da Guerra do Cuito, obtivesse uma atenção especial dos órgãos centrais. Assim sugerimos a criação de uma comissão nacional para a recolha de todo o acervo existente e apoio para a edição de livros, filmes que ilustram a Guerra do Cuito. O nosso muito obrigado. Bom, comentando as preocupações que levanta, tanto a necessidade de um centro cultural aqui para a cidade do Cuito, tomamos boa nota, bem como do equipamento das, creio que são 8 casas de cultura, a necessidade da formação de agentes culturais, a institucionalização do Prémio Provincial de Cultura e Arte. Portanto, tomamos boa nota. Com relação ao 28 de julho, é algo sobre o qual eu já venho pensando. E esta manhã mesmo, no cemitério dos Mártires, onde fomos depositar uma coroa de flores, portanto, ocorreu-me esta ideia. Se existe um 23 de março que é comemorado condignamente, por que não dar o mesmo tratamento a um 28 de julho? Porque, de facto, esta data é de um significado de transcendental importância, a julgar pelo sacrifício que representou para as populações da província do Bié, em particular desta cidade do Cuito. Então, nós vamos pensar nisso seriamente com as entidades competentes na matéria e com certeza que vamos envolver, não vamos trabalhar só a nível de Luanda, vamos envolver as autoridades locais, portanto, da província do Bié. Senhor Presidente, iremos agora ter a oportunidade de ouvir uma jovem árbitra de futebol, o que não é muito comum nestas áreas, mas que demonstra a força da juventude angolana. Ela representa as associações desportivas do Bié. Convido então a jovem Emília Menezes para apresentar as suas questões, por favor. Diga só. Também posso emprestar o meu. Sim. Boa tarde, Excelência, Senhor Presidente da República. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Emília Menezes Chimela. Em nome das associações desportivas, apresento algumas sugestões e preocupações. A prática do desporto contribui no desenvolvimento integrado do indivíduo. Eis as seguintes questões. Escassez das estruturas para a prática do desporto nas variadas modalidades e das existentes na província clamam por uma intervenção. Outro sim, agradecemos que houvesse maior atenção na promoção do desporto feminino nas comunidades, bem como nas instituições governamentais e privadas. E também precisamos de formação dos agentes desportivos, como árbitros, dirigentes, treinadores, socorristas e outros. Os desportistas estão preocupados com a não conclusão do projeto CDC, Centro Desportivo Comunitário, abandonado pelo empreiteiro na comuna do Cunge. Também estamos preocupados com a insuficiência de quadra desportiva nas escolas. Assim, sugerimos que sempre da construção de uma escola fossem contempladas quadras desportivas com dimensões mínimas exigidas. Também sugerimos ao Executivo, dentro do curso de Educação Física e Desporto na Escola Superior Pedagógica,
fossem implementadas as cadeiras de medicina desportiva e direitos desportivos. Para terminar, agradeceríamos ou solicitamos que houvesse maior fiscalização das empreitadas das infraestruturas desportivas. Para terminar, onde há preocupações porque algo está a ser feito, agradecemos por tudo que tem sido feito para o desenvolvimento do desporto no país. Obrigada. Ok, muito obrigado. Futebolista, né? É o que foi dito. É árbitro de futebol. Árbitro de futebol também é raro. Bom, das preocupações que colocou, todas são importantes, sem sombra de dúvidas, mas eu destacaria a preocupação que tem com a escassez de infraestruturas desportivas na província. Ontem, a partir do Coimba, conversava com alguém a esse respeito, porque quer o pavilhão gimno desportivo, quer o estádio de futebol, são privados, são de um clube, são do Sporting, ainda são do meu tempo. Eu ainda joguei nesses dois campos. Portanto, o Estado tem que fazer alguma coisa, temos que investir nas infraestruturas desportivas na cidade do Cuito e não só, em alguns municípios. Portanto, juventude desocupada é juventude que pensa em coisas menos boas, tem que estar ocupada. A juventude tem que estar ou a estudar, ou a praticar desporto, ou a trabalhar. De outra forma, não podemos nos queixar, né? Portanto, temos que ocupar a juventude. Criar condições de estudo, criar condições para a prática do desporto e, obviamente, aumentar a oferta de emprego. Muito obrigado. A geração e a multiplicação de empregos e o desenvolvimento da economia, quer local, quer a nível nacional, é realizada fundamentalmente por jovens empreendedores nas suas mais diversas formas. Assim sendo, gostaria de convidar o meu colega Gil Xindai para que, em nome de todos os empreendedores de Angola, apresente as nossas preocupações. O Gil Xindai representa o Fórum de Jovens Empreendedores Angolanos. Muito boa tarde, Excelência, Senhor Presidente da República, Dr. João Manuel Santos Lourenço. Em nome dos jovens empreendedores e empresários da província do Bié, gostaríamos de apresentar algumas preocupações que afetam esta classe juvenil e propor resoluções de tais inquietude a Vossa Excelência, Senhor Presidente. Foi definida há mais de 5 anos a criação de um polo industrial na província do Bié, município do Cuito, concretamente na comuna do Conge, por onde o desenvolvimento de projetos industriais e serviços seriam direcionados com tal infraestrutura. Mas facilmente a província do Bié poderia atrair e desenvolver investimentos privados que tanta falta fazem e fundamentalmente para a promoção de emprego juvenil, que representa 56% dos desempregados. E, no entanto, desde que tal iniciativa foi divulgada, não vislumbramos até a presente data sua concretização. Assim solicitamos a intervenção de Vossa Excelência no sentido de colocar o polo industrial que representa para o desenvolvimento local. Um dos grandes desafios que os jovens empreendedores e empresários da província enfrentam está relacionada com a falta de técnicos qualificados em vários setores da atividade econômica local. Desta feita, solicitamos, Vossa Excelência, a implementação na cidade do Cuito de uma escola técnico-profissional da rede de Sinfotec, como forma de suprir tais deficiências e promover o autoemprego e travar o êxodo de jovens que anualmente partem em busca de oportunidade de formação noutras províncias do país e, após a formação, já não regressam ao BIE. No que toca aos programas governamentais
de estímulo à diversificação da economia nacional, nomeadamente o PRODESE, o PAC, que, na opinião dos jovens da classe, são bastante animadores. Preocupa-nos o facto de que as agências dos bancos comerciais presentes na nossa província não estão munidas de informação, critérios para concederem os financiamentos. Só estamos receosos, Excelência, que venha acontecer como outros programas no passado, como no caso do ProJovem e o Angola Invest, em que a província não foi contemplada com nenhum projeto, apesar das inúmeras candidaturas. Para tal não venha acontecer, solicitamos que nos deem cotas para a nossa província, em que as cotas sejam conhecidas por empresários locais, fazendo com que tais oportunidades sejam aproveitadas pelos jovens empreendedores da província do Bié. Solicitamos, por isso, a intervenção de Vossa Excelência neste sentido, para criar, ao nível local, uma estrutura dotada de poderes e competência suficiente, capazes de evitar a deslocação propositada de empreendedores e empresários à capital que Luanda, sempre que tencionam beneficiar destas oportunidades desenvolvidas pelo governo angolano. Ainda sobre o PAC e o PRODESE, onde parte dos bens produzidos poderão ter destino os setores da defesa e segurança, como forma de ajudar a beneficiar empresários locais, sugerimos a Vossa Excelência que o fornecimento de bens a estas forças de defesa e segurança sejam feitas por empresários locais, tendo em conta a sua proximidade da economia local. Outros temas não menos importantes, Excelência. Temos uma província rica com uma localização estratégica para ligar o norte, o sul, o leste e o litoral. Temos solos férteis, ricos em minerais, com inúmeros rios, floras exuberantes e com pessoas trabalhadoras e desejosas de empreender. E por isso solicitamos a Vossa Excelência no sentido de implementação de um SIAC na província do Bié, que poderá, de certa medida, colocar os serviços muito próximos da juventude. Gostaríamos, nesta oportunidade, solicitar que se pudesse rever, Excelência, o pagamento das dívidas públicas de alguns empreendedores e empresários locais, como forma de alcançar, alavancar os negócios, porque muitos verificaram falências das suas empresas. Excelência, queremos aqui enaltecer e encorajar as reformas que Vossa Excelência tem implementado no país, com vista ao combate do monopólio, o compadrio, a corrupção, o nepotismo, a impunidade e outros males que enfrentam a atividade econômica e, consequentemente, a sociedade angolana. Muito obrigado. No encontro que tivemos há bocado com o Conselho Provincial de Concertação Social, da Auscultação Social, foi-nos já colocado o problema do polo industrial do Cunge. Portanto, o polo industrial do Cunge tem que arrancar. Não está aqui ninguém da indústria, mas nós tomamos boa nota. Apenas dizer que o simples facto de em 2 fóruns o mesmo problema ter sido colocado significa que a província dá extremamente importância ao surgimento deste polo industrial, que hoje começa a ter melhores condições de ir avante, uma vez que a oferta de energia para a província, portanto energia barata, estou-me a referir à energia hidroelétrica vinda do Rio Kwanza, portanto já chegou aqui à cidade do Cuito. Portanto, com mais energia, por maioria de razão, devemos avançar com este polo industrial do Cunge. Proponho que se trate de pôr aqui na província uma escola da rede da Sinfotec. Portanto, tomamos boa nota. Com relação à banca comercial estabelecida aqui na província do Bié,
e que não dá resposta às preocupações do empresariado. Isto é uma preocupação antiga que nós temos. Lamentavelmente ainda não vencemos esta batalha. Não conseguimos que a banca comercial fora de Luanda cumpra com o seu papel. Portanto, os empresários continuam a ser obrigados a se deslocar, sobretudo para Luanda, para poderem ver resolvidos os seus problemas, com todos os constrangimentos que advêm daí, dessa deslocação. Vamos continuar a trabalhar no sentido de levar a banca a cumprir com o seu papel. Embora privada, mas tem que servir o país, tem que servir a sociedade. Eu não sei o que é que eles ganham em ficarem fechados em Luanda e não darem poderes reais a quem está aqui no terreno, né? Se eles abrem agências nas províncias é para alguma coisa. É para resolver os problemas locais. Não é para se limitarem a transmitir por telefone ou por qualquer outra via as preocupações que lhes são colocadas. Portanto, o cidadão coloca os problemas aqui e deve esperar as respostas e as soluções também aqui. Se alguém acha que as decisões ultrapassam a sua competência, que as coloca quem tem que colocar, mas tem que dar as respostas adequadas ao cliente, portanto, ao empresário, aqui, sem que ele tenha que se deslocar para Luanda. Bom, propõe que o abastecimento alimentar às Forças Armadas seja feito pelos empresários locais, portanto, esta também é uma preocupação nossa do Executivo. Se o empresariado local tiver capacidade, e tem, pelo que vimos, pelo menos abastecimento alimentar, já se produz muita coisa que pode ser escoado, pode ser vendido às Forças Armadas e à Polícia Nacional. Propõe a abertura de um SIAC aqui, está no fundo falar do SIAC, falar do guichê único de empresas, é o mesmo que falar do papel da banca comercial aqui, ou seja, é trazer os órgãos de decisão, é descentralizar, no fundo, trazê-los para junto do cidadão. Não falou do guichê único aqui, mas falou alguém na reunião anterior que acabamos de realizar. Dívida pública. Este é o maior problema do empresariado. Nós, executivo, queixamos-nos que o empresariado está lento em acordar, precisa de acordar. O empresariado queixa-se que o executivo está lento em pagar. Portanto, estamos neste jogo de que é que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Bom, a verdade é que ambos têm que cumprir com as suas responsabilidades. Nós temos que fazer o que nos compete e o empresariado também tem que fazer o que lhe compete. A dívida pública vem sendo paga, vem sendo liquidada. Muito provavelmente, a julgar pelas reclamações que continuam, não na medida do desejável. Está-se a pagar, mas é preciso que se pague muito mais e talvez com maior celeridade. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo esclarecimento dado ao jovem empreendedor, colega aqui do co-moderador deste encontro, o jovem Cláudio Francisco, a quem rapidamente eu gostaria de saber se já está tudo bem. Estávamos na dúvida, como é que vamos nos sentir ao lado do Sr. Presidente? As nossas mãos ainda continuam a suar. Como é que se sente, meu colega? O coração não está a parar, estava aqui a continuar a bater, mas já está tudo bem. É verdade, já está tudo bem. Sr. Presidente, gostaria de partilhar aqui alguma situação, um episódio marcante da sua juventude, partilhar aqui com a juventude da província do Bié?
episódio marcante. Bom, nada de especial. Nada de especial, talvez dizer, para quem não sabe, que eu passei a minha infância aqui nesta província do Bié. Fiz a minha instrução primária na missão protestante da Xisamba, na Catabola. Tanto uma parte na Xisamba propriamente dita, outra parte já na vila da Catabola, na altura Nova Sintra. Estudos liceais aqui nesta cidade do Cuito, antiga Silva Porto. Tenho muito boas recordações daquela época. Muitos jovens que comigo andaram aqui estão hoje espalhados pelo país, em profissões diferentes. Tanto daqui saiu tudo, saíram bons quadros, saíram pilotos da Força Aérea, pilotos da TAG, banqueiros, enfim, saiu tudo um pouco. Saíram políticos, muitos políticos, oficiais das Forças Armadas, generais. Saiu um Presidente da República. Portanto, para dizer que o Bié significa muito para mim. Portanto, eu não nasci aqui, nasci no Lubito, como devem saber, mas uma boa parte da minha vida passei aqui. E sinto-me bieno. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. É bom saber que sente-se bieno. Assim, eu, biena, sinto-me mais à vontade ao lado do senhor presidente. Dando sequência, senhor presidente, estrategicamente a província do Bié divide-se em 3 corredores geográficos, onde estão enquadrados os 9 municípios da província. O corredor norte, que compreende os municípios do Cunhinga, Nhareia e Andulo. O corredor leste, que compreende os municípios de Catabola, Camacupa e Quemba. E o corredor sul, que corresponde aos municípios do Cuito, Xitembo e Xinguar. Cada um destes grupos terá agora a oportunidade de apresentar também algumas preocupações ao senhor Presidente da República. No entanto, eu vou convidar o jovem Isaac Nola para o momento. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a singela oportunidade de estar aqui para, junto do senhor Presidente, apresentar aquelas que são as preocupações dos jovens do Corredor Leste. Senhor Presidente, a falta de emprego é para nós jovens a tônica frequente em nossos dias, pois que a única escapatória que encontramos é nos concursos públicos que os Ministérios de Educação e Saúde têm vindo a realizar. Mas ainda assim encontramos um empecilho porque estes concursos públicos, aqueles que se formaram em escolas do 2º ciclo do ensino geral e escolas politécnicas não encontram espaço. Na nossa visão, gostaríamos de solicitar do Sr. Presidente a criação de políticas públicas de potencialização do setor privado para dar resposta a este imperioso problema da empregabilidade da juventude. Sr. Presidente, sabemos que a aposta séria dos recursos humanos, e não só, é também uma das preocupações do nosso Executivo. Mas das poucas instituições que temos de ensino superior a nível da província do Bié, encontram-se distantes dos nossos municípios. Para tal, gostaríamos que fosse construído um polo universitário no município centro de Angola, Camacupa, para poder albergar os jovens dos 3 municípios do Corredor Leste. Senhor Presidente, a situação da estrada Cuito-Camacupa, ou Quemba, perdão, é também uma das nossas preocupações enquanto jovens sonhadores, pois que das muitas vezes que ela mereceu alguma intervenção, infelizmente nunca chegou a ser concluída. Mas, ao advento da vinda do Sr. Presidente, notamos a intervenção, o início ou o retomar das obras, e isso de facto nos alegra.
mas a nossa esperança, penso que poderia voltar a ficar esgotada depois do senhor presidente regressar à capital, Luanda. Entretanto, solicitamos que dentro daquilo que é a grande responsabilidade do senhor presidente, fosse materializada a sua conclusão com vista a facilitar a mobilidade de pessoas e bens. Senhor presidente, de facto que a situação das categorias dos trabalhadores das administrações municipais a nível da província do Bié e não só, preocupam-nos de que maneira? Até a data presente, as mesmas categorias continuam no regime geral e aqueles funcionários com 35 anos de serviço que se encontram em fase de reforma, senhor presidente, vão à reforma com 35, 37 mil kwanzas. E aqueles que têm um novo perfil acadêmico, infelizmente, não conseguem ser atualizados, a exemplo do que acontece nos Ministérios da Educação e Saúde. Gostaríamos que este regime fosse reformado e que dentro das possibilidades também se realizasse algum concurso público dentro destas instituições. De resto, agradecer, senhor presidente, pois que o nosso documento poderá chegar ao secretariado e muito obrigado. Bom, criar políticas públicas para potenciar o setor privado, de formas que este setor privado possa aumentar a oferta de emprego. Este é, não digo sonho, mas este é a nossa política. Nós estamos efetivamente a trabalhar para que isso aconteça. O Estado não pode ser o único empregador. O Estado deve passar a ser, vai continuar a ser empregador, obviamente, mas não na proporção que é atualmente. Portanto, o setor privado deve assumir uma certa percentagem do peso de responsabilidade que o Estado tem hoje. Até porque nós estamos numa economia de mercado. Se efetivamente queremos o aumento da produção de bens e de serviços, temos de potenciar o setor privado. Não há outro caminho. O setor privado, como eu dizia muito recentemente em Luanda, na reunião que tivemos com o setor empresarial privado, nós convidávamos nessa altura o setor privado a reocupar o espaço que perdeu. Portanto, o setor privado deve reocupar o espaço perdido na economia nacional. Portanto, tem que passar a desempenhar um papel mais importante do que o do Estado. O Estado continuará a ser sempre importante, o Estado é Estado, está acima de tudo, mas com funções muito bem definidas, com um papel muito bem definido. E é nesta senda que nós anunciamos um amplo programa de privatização de empresas do Estado, que o Estado vai passar para o setor privado. O setor privado deve assumir, o setor privado nacional ou estrangeiro. Quando a gente fala do privado, estão os 12 englobados. E aí sim, vamos ter mais emprego. O Estado vai continuar a se encarregar da função pública, como é óbvio. Portanto, quem for para a administração do Estado é funcionário do Estado, mas grande parte de vocês, jovens, no futuro, vão trabalhar para o privado, como engenheiros, como agrônomos, veterinários, médicos. Vão trabalhar para o privado. Vão trabalhar também para o privado, não só para o Estado. Hoje, quase que só se trabalha para o Estado. Temos que inverter esta situação. Ainda bem que esta visão não é só nossa, também é vossa, e assim facilita as coisas.
centro universitário para o centro de Angola. Até rima, né? Centro para o centro. Centro universitário para o centro de Angola, Camacupa. Também nós tomamos boa nota. Para se pôr um centro universitário numa localidade, tem que se fazer um conjunto de estudos. Qual é o número de estudantes do nível secundário que terminam o secundário em cada ano, para ver se justifica de facto a abertura do centro nesta localidade ou noutra, né? Não estou a querer desencorajar, mas só estou a dizer que vamos tomar os passos que, regra geral, se tomam nessas situações. Estrada Camacupa-Munhango, tanto Quemba-Munhango. Nós reunimos ontem no Quemba, tanto quando digo nós, estou-me a referir à minha delegação, a delegação que eu trouxe de Luanda. Não veio todo o governo, mas veio um certo número de ministros. Reunimos-nos ontem de manhã com o governo da província do Bié, que nos colocou um conjunto de preocupações da vida política, econômica, social da província. E devo dizer que o assunto que mais ênfase teve foi precisamente esta estrada. Essa estrada que deve ligar à província de Mochico. Então, nós temos a linha férrea, o caminho de ferro de Benguela, mas não há uma estrada paralela à linha férrea do caminho de ferro. Nós tivemos há relativamente pouco tempo um lamentável descarrilamento, um acidente, né? Houve um descarrilamento de comboios e a operação de salvamento das pessoas e de retirada dos meios foi uma operação muito complicada, porque não existe estrada paralela à linha férrea. Devia haver, mas não há. Então, por esta e por outras razões, temos de fazer essa estrada que liga, no fundo, liga o Cuito ao Munhango, só que creio que a prioridade neste momento é começar de Camacupa para o Munhango. Portanto, é o troço que está em piores condições e que precisa de ser atacado imediatamente. Atacado em definitivo, não é nenhum paliativo. Portanto, é para construir a estrada que não existe. Não é a reparação de algo que está em mau estado, não. É construir a estrada asfaltada, obviamente, Camacupa, Coemba-Munhango. Portanto, pelo ênfase que a própria província dá da necessidade da conclusão dessa estrada, para escoamento dos produtos produzidos no campo, naquela zona. O Quemba tem um grande potencial agrícola, sobretudo em termos de cereais, de arroz e trigo. Portanto, temos que ter alternativa ao caminho de ferro. A estrada é fundamental. Portanto, fica o compromisso de que vamos atacar essa estrada. Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao jovem Isaías Simon. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente. Quem tem o privilégio de saudar, muito boa tarde. Eu sou Isaías Simon, do município do Cunhinga e porta-voz pelo Corredor Norte. Excelência, Sr. Presidente, o Corredor Norte conforma os municípios do Cunhinga, Andulo e Inhareia. É também um corredor mais populoso da nossa província, o Bié.
Daí a existência de várias instituições de formação média e não dispõe de nenhuma instituição de nível superior. Olhando pela distância que separa os 3 municípios, a sede capital da província, Excelência, a juventude solicita a construção de um Instituto Superior Politécnico no município do Andulo para que possa atender este corredor. Excelência, outra preocupação não menos importante para a juventude, e aliás, a energia constitui-se de transcendental importância para o desenvolvimento e crescimento de qualquer uma região, é mesmo a questão da energia, já que grande parte da fonte de produção elétrica ao nível dos municípios é térmica e muitas vezes é incapaz de atender às necessidades da população e, consequentemente, condiciona o desenvolvimento da região. Pelo que somos de solicitar a Vossa Excelência a construção de uma linha de transportação de corrente elétrica enquadrada nas barragens construídas ao longo do Médio Kwanza, concretamente a barragem de Lauca, que já fornece a nossa sede capital, o Cuito. Excelência, em algumas questões senti-me já respondido por Vossa Excelência, mas trato de referenciar para um apontamento específico. Trata-se no âmbito das conclusões. Solicitamos a conclusão dos projetos habitacionais dos 200 focos no município do Cunhinga, no município da Anhareia e a conclusão da centralidade do Andulo. Excelência, dado ao elevado nível de desemprego que afeta a juventude, é uma tônica dominante, penso que os demais já colocaram, não gostaria de ser repetitivo, mas falando especificamente do corredor, gostaríamos de solicitar de Vossa Excelência o empoderamento e potencialização da classe empresarial do corredor para que possa ser capaz de alargar a sua base de atividade e, com isto, promover a empregabilidade juvenil. Excelência, consideramos também que o tráfego rodoviário é muito importante para o desenvolvimento de uma região. O corredor norte liga-se à capital da província por intermédio da Estrada Nacional 140. Agradecemos porque já foi intervencionada, mas faltam por asfaltar 18 quilómetros que gostaríamos que fossem também concluídos. Solicitamos de igual modo, ainda nas estradas, a intervenção na via que liga a comuna de Chivaulo-Andulo ao município do Mungo, província do Huambo, por ser um eixo comercial considerado bastante importante. Excelência, uma questão que preocupa a juventude do corredor, de forma específica do município do Cunhinga, tem a ver com o anúncio do projeto da construção do Porto Seco. Este anúncio foi feito em 2014. Uma importante infraestrutura, um importante projeto que viria, de certo modo, galvanizar o crescimento e desenvolvimento não só do município do Cunhinga, mas de todo o corredor, e serviria de uma plataforma logística e ponto de escoamento dos produtos produzidos pelos municípios do corredor para todas as províncias que fazem parte do traçado dos caminhos de ferro de Benguela. Desde aquela altura, o projeto foi anunciado, mas infelizmente nunca conheceu o seu arranque. Neste âmbito, gostaríamos também de referenciar o projeto da construção de pequenas indústrias rurais, lançado em fevereiro pelo secretário de Estado da Indústria no município do Andulo. Todos os estudos foram feitos, mas até a dada altura, Excelência, esses projetos nunca tiveram seu arranque. Portanto, essas eram as preocupações que tínhamos por apresentar a Vossa Excelência e muito obrigado pela atenção dispensada. Bom, muitos dos problemas são comuns. Vocês decidiram dividir a província em 3 eixos, mas os problemas são mais ou menos comuns, salvo raras exceções. Portanto, este eixo, como vocês chamam, Anhareia, Cunhinga, Anhareia, Andulo,
também reivindica o direito a um centro universitário. Portanto, praticamente a resposta foi dada a Camacupa, portanto vamos analisar. O problema da energia elétrica. Bom, a energia elétrica de Lauca chegou recentemente aqui à cidade do Cuito, mas não é para parar aqui. É precisamente para servir os restantes municípios. Portanto, os municípios que estão no eixo norte, eixo sul, eixo leste, obviamente que vão beneficiar da energia de Lauca, que felizmente já está no Cuito. Portanto, já está mais próximo do que seria de imaginar. Portanto, o investimento a fazer daqui para frente é sobretudo em linhas de transportação da energia do Cuito para as sedes municipais. Portanto, no encontro de ontem entre o Executivo e as autoridades da província, essa questão também foi abordada. E, portanto, o Ministro da Energia e Águas, que integra a delegação, já levou este trabalho de casa para fazer. Portanto, é uma questão de mobilizarmos recursos e tão logo consigamos, isso vai ser feito. Portanto, sem energia não há desenvolvimento, nós temos plena noção disso. Concluir, bom, quanto a conclusões de obras, no fundo já me referi a elas, no geral. Agora, com relação à centralidade do Andulo, portanto, está a solicitar a conclusão da outra fase. A informação que eu tenho é que há pouca capacidade de ocupação das casas que já estão prontas. Confirma isso ou não? Centralidade do Andulo. Excelência, de facto, não confirmamos porque praticamente a centralidade está toda ela ocupada, solicitados os edifícios, e nesta altura tem-se mais de 200 solicitações. E, portanto, pensamos que esta informação, bom, não diríamos que não é verdade, mas é alvo de algum estudo ainda. Sim, senhor. Já que estamos em contato com alguém de lá, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para confirmar. Portanto, é preciso concluir. Há capacidade de ocupação. Okay. Por fim, peço a vossa atenção para a intervenção do jovem Faustino Sassango. Boa tarde a todos. Uma saudação extensiva à Sua Excelência, Presidente da República. Desde já, bem-vindo e boa estada por cá ao nosso município do Cuito. Faustino Ângelo Dovala Sassango é meu nome e levantamos para sermos porta-voz do corredor Centro-Sul, que integram os municípios do Xitembo, Xinguare e Cuito. Sou o último a falar. Sinto-me feliz em saber que a questão da mediateca está a ser revista. Sua Excelência, os problemas da juventude são conjunturais. Porém, permita-me apresentar alguns problemas ou sugestões e solicitações relativamente aos jovens pertencentes a este corredor. Quanto ao emprego, nós pensamos que, se o governo pudesse reforçar mais a negociação com a banca, a fim de poder tornar menos burocrático o processo de adesão aos créditos, para que assim os jovens empreendedores possam ter maior capacidade de poder criar os seus negócios e dos seus negócios gerarem mais empregos. Uma outra solicitação é pedir uma pressão a uma peça que fizesse pressão aos empregadores privados, porque às vezes o que se discute não é tanto
a questão de que os jovens não aderem aos empregos privados. É muito pela qualidade salarial que esses muitos deles oferecem aos jovens e faz com que esses não aderem aos empregos dos privados e acabam correndo aos empregos do Estado. Relativamente aos concursos públicos, solicitamos mais vagas, reforçamos a ideia já do Conselho Provincial da Juventude e que se construíssem ainda mais escolas politécnicas nos municípios do Xinguar, Xitembo e do Cuito. Quanto à formação ainda acadêmica, sugerimos a Sua Excelência que se construíssem bibliotecas municipais nessas zonas para poder cultivar o gosto pela leitura e desenvolver o caudal de conhecimento. No âmbito da habitação, sugerimos que, ao se conceberem os projetos sociais, que colocassem condições e que atraíssem os jovens a lá estarem, porque senão teremos um desfecho idêntico ao do bairro São José do Cuito, onde temos muitas moradias que quase não são habitadas por ausência de infraestruturas que podem acolher e atrair essa mesma juventude. Por outra, nesta mesma senda, damos ainda a sugestão, segundo a qual, que se pudesse rever a questão da adesão aos projetos sociais do Estado, pois que, muitas das vezes, vê-se que existem pessoas que já aderiram caso em outros projetos sociais do Estado, acabam sendo beneficiados em outros projetos e colocam fragilidade ou pacato cidadão sem oportunidade de fazer parte dos outros projetos habitacionais. Se pudesse criar políticas em que as pessoas... Se revíssemos as pessoas que já aderiram a um projeto social, esses pudessem estar de parte para que dessem oportunidades àqueles que não têm o sonho da casa própria. Relativamente à telecomunicação, Sua Excelência, nós gostaríamos que se estendesse a rede de telecomunicação às comunas. Nós vemos, a título de exemplo, o Xitembo, a Cambandua, o Cangote. Lá existe muita população e que não existe comunicação telefônica. Há lá pessoas que precisam conectar-se ao mundo e têm dificuldade de assim o fazer. Às vezes envia-se professores por lá, os professores acabam fugindo daquelas localidades porque não têm pelo menos isto, comunicação. E se pudesse colocar nestas zonas de comunicação, acreditamos nós que esses jovens também poderiam estar lá e darem contributos para o desenvolvimento dessas mesmas localidades. No âmbito da saúde, nós reconhecemos o esforço que está a ser desenvolvido neste setor. Entretanto, lamentamos a questão de humanização dos serviços de saúde. Outro sim, a questão do estado dos centros de saúde dos bairros. Existem muitos centros de saúde dos bairros que quase que não existem medicamento. E as vias de acesso a estes mesmos locais estão meio degradados, que às vezes prejudica alguém que precisa ser atendido com brevidade e a ambulância não chega a tempo aos mesmos locais. Portanto, não gostaríamos de terminar sem antes solicitar a Vossa Excelência mais fiscalização aos projetos que estão e serão empreendidos para que haja cumprimento dos vossos objetivos. Associado a isto, que se cultive a prestação de contas quanto aos projetos que não são executados ou não se cumprem os prazos antes previstos e tornados públicos. Isto evidencia a consideração a quem se serve. Pedimos igualmente mais atenção à idoneidade da equipa que o auxilia, pois sentimos que, muitas das vezes, algumas informações que chegam a vós não condizem exatamente com aquilo que é a realidade do pacato cidadão. Então pedimos... Por isso pedimos a Sua Excelência que pudesse rever e pudesse apertar um pouquinho mais a nossa equipa, porque nós precisamos... Sua Excelência brilhe porque tem boas intenções de querer mudar a nossa Angola. A princípio é tudo. As demais questões estão em nosso memorando que poderemos fazer chegar à vossa Secretaria. Bem-haja juventude e muito obrigado. Bom, nós vamos seguir o seu conselho. Vamos exigir mais dos membros do Executivo, sobretudo no que diz respeito ao dever de comunicar e comunicar bem.
Bom, o problema da concessão de créditos, tanto pela banca comercial, obviamente, primeiro eles têm que descentralizar os serviços. Já falamos sobre isso há bocado, que as pessoas que queiram beneficiar do crédito têm que ir a Luanda. Então, isso tem que ser ultrapassado, porque Angola não é Luanda, né? Luanda só é a capital, Angola é Angola. Segundo, a banca tem que ganhar, tem que se mentalizar de que deve ganhar tostão por tostão. Não pode ir só atrás de projetos com uma grande taxa de retorno, como era o caso da imobiliária. Como viram, o boom da imobiliária morreu de um dia para o outro. Nasceu de um dia para o outro, os bancos ganharam muito dinheiro com esse negócio da imobiliária, mas também morreu de um dia para o outro. O que não morre de um dia para o outro, que é eterno, é financiar os tais projetos, os tais pequenos projetos, mas que por serem inúmeros, continuarão sempre a dar lucros à banca. Vão beneficiar as pessoas que recorrem ao crédito, mas também vão dar lucros à banca. Portanto, eu penso que este caso do boom da imobiliária, que morreu de um dia para o outro, deve servir de exemplo para a nossa banca comercial. Então, estamos plenamente de acordo que há muitas dificuldades hoje no acesso ao crédito bancário. Aliás, o BNA fez sair uma nota há relativamente pouco tempo a obrigar a banca comercial a cativar, digamos, uma percentagem para a concessão de créditos. Portanto, eles têm que cumprir, no mínimo, aquela percentagem que o Banco Central estabeleceu. Bom, quanto a pessoas que beneficiam de mais de uma habitação do Estado, ou seja, adquirida ao Estado, o Estado, em princípio, tem esse controle, tem uma base de dados, precisamente para evitar a duplicação na distribuição das casas que o Estado põe à disposição dos cidadãos. Mas há furos, mesmo assim há quem consiga. Da mesma forma que há pensionistas fantasmas, conseguem furar, bom, são descobertos, mas são descobertos quando? Se calhar 10 anos depois, 20 anos depois, já beneficiaram. Estão a ser descobertos agora, um número bastante elevado de pessoas que beneficiavam da pensão de reforma nas Forças Armadas e que foram descobertos. Portanto, também de um dia para o outro perderam esse benefício. E se o Estado fosse rigoroso, até deviam ir prestar contas à Justiça. Antigos combatentes, está aqui o ministro que pode confirmar, também foram descobertos muitos fantasmas. Portanto, há fantasmas em todo sítio. Fantasmas quer dizer pessoas que não têm o direito de um certo benefício e acabam por esquemas de esperteza, acabam por beneficiar de algo que não têm o direito. Só que, com isso, eles estão a prejudicar aqueles que, de facto, têm direito. Prejudicam. Então, o que se passa com os fantasmas em todo o sítio, também se passa na habitação. Há quem consegue adquirir mais do que uma casa do Estado. Adquire uma em Benguela, outra no Bié, outra em Luanda, em vários condomínios. Portanto, é preciso que haja vigilância por parte dos cidadãos. Quem conhece esses casos, que denuncie. É preciso denunciar, para protegermos quem de facto tem direito, porque há muita gente que precisa de habitação. Portanto, não é justo que uma mesma pessoa beneficie de mais do que uma habitação. Portanto, o cidadão pode ter várias casas, não é proibido. O Estado é que não pode dar mais do que uma casa.
Todas as outras que ele quiser ter, mais 3, mais 4, ele é livre de ter, desde que adquira ou construa com recursos próprios. Não pode recorrer ao Estado. Portanto, creio que, com relação há aqui uma questão importante, comunicação, portanto, colocação da internet, no caso, seria, né? Sinal de internet em certas comunidades para benefício das populações. Portanto, vamos expandir essa prática que já começamos, já está muito longe de cobrirmos todas as zonas cinzentas. Vamos continuar a investir. Muito obrigado. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, deve saber a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é tu Mudieto, é tu Mwele, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda.